18. Vamos começar pelo versículo 3, vamos até o 10, depois vamos continuar, amém? Diz assim: E Acabe chamou Obadias, o mordomo Obadias, temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel aos profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai para a terra, a todas as fontes de água, e a todos os rios, porque pode ser que achemos a erva, para que em vida conservamos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi para uma parte do caminho, e Obadias também foi a outra parte do caminho. Versículo 7 diz: Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conheceu ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai, diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei para que entregueis teu servo à mão de Acabe, para que me mate? Versículo 10 diz: Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em buscar-te. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, e eles te não tinha achado. Amém? Isso aqui é uma introdução. É uma introdução de um acontecido que se manifestou em Israel há muitos e muito tempo, aproximadamente 700 anos a mais. O rei Acabe estava procurando Elias para matar, a pedido de Jezabel. Então Elias, ele fugiu, ele se escondeu por um tempo. Mas Deus ordenou a ele que ele voltasse. E Elias saiu no caminho para o Monte Carmelo, aonde encontrou Obadias, um certo homem que temia a Deus e conhecia a Deus, aonde ele escondeu 100 homens, 100 profetas da espada, em uma cova, em um buraco, aonde Obadias alimentou esses homens de pão e água. E Acabe pegou e ordenou a Obadias a ir a procurar Elias. E ele ainda falou o seguinte: vai pelas veredas às margens dos rios, dos córregos,
ainda há ervas para o cavalo comer, para que podemos perder esses animais. Não possamos perder esses animais. Então, Obadias saiu o seu caminho, Acabe seguiu outro caminho, se dividiram e logo se encontram Elias e Obadias. Obadias disse assim para Elias: eu sei que você é Elias. Você é Elias, servo de Deus, vivo? E Elias disse assim: sim, eu sou. Coloca a mão no seu peito e diga assim: sim, eu sou. Então Elias mandou um recado ao rei Acabe: vai, diga ao teu mestre que você me encontrou. E ele disse assim: Senhor, você quer que eu morra? Se eu chegar a dizer, ele vai me matar. Se eu chegar a dizer que eu te encontrei, ele vai me matar. Se ele me matar, o Senhor vai me matar, porque eu estou entregando nas mãos daquele malfeitor, o que já matou os profetas, um servo de Deus vivo. Então Elias disse para ele, no versículo 10, disse assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste em te buscar. Então Acabe, ele mandou todos os reinos à procura de Elias, mas Elias estava escondido. Mas Deus incomodou Elias: volta, restaura, volta. E assim fez Elias. Observando o versículo 16, diz assim: então Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe, e foi Acabe a encontrar com Elias. Versículo 17 diz: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? E então disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalinhos. Esse foi o encontro de Elias com Acabe. Quando você está com Deus, você não pode temer o que vem pela frente. Elias sabia que a possibilidade dele morrer era enorme, mas ele foi mandado por Deus. Coloca a mão no seu peito e diz assim: eu sou mandado por Deus. Eu sou mandado por Deus. Não tem nada que possa impedir um servo do Senhor a concluir e a cumprir aquilo que foi ordenado. Versículo 19 diz assim: agora, pois, envia ajunta a mim todos os de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20 diz: então enviou Acabe os mensageiros todos aos filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Sabe em qual situação aconteceu isso? Elias pediu ao rei a oportunidade de mostrar ao rei quem é o verdadeiro Deus. E ele chegou a falar para o rei: traga todos os 450 que adoram aquele Deus morto. E tragam todos aqueles que são da casa de Israel. Vocês estão compreendendo?
E no Monte Carmelo esse povo se encontrou. E houve um desafio. Um desafio chamado desafio público, aonde Elias desafiou aos adoradores de Baal. E todo o povo ficou sabendo. Aconteceu mais ou menos assim: vamos fazer 2 altares. Vamos fazer 2 altares. Vamos providenciar 2 bezerros. 2 bezerros. Aí, vocês que são adoradores de Baal, e consortes, vocês vão pegar esse bezerro, vão fazer o altar, vão pegar esse bezerro e vão colocar lenha debaixo desse bezerro. Depois vocês vão adorar ao seu Deus. Que ele venha descer fogo, ou que ele venha acender o fogo para consumir essa oferenda a esse Deus. Aí o interessante é o povo disse assim: é justo, aceitamos o desafio, é justo. E assim foi feito. Mas tem uma parte da palavra que diz assim, versículo 21. Então Elias se chegou ao lado do povo e disse: até quando coxeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se for Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Coxeareis é uma palavra na Bíblia que tem um significado interessante. O significado é chamado para escolher um lado. Chamado para escolher um lado. Não tem como um servo de Deus ter 2 senhores. Não tem. Nós temos que escolher um lado. E que esse lado seja o lado correto, o lado certo. Às vezes nós pecamos por falta de sabedoria nas escolhas que façamos. Às vezes, quando nós escolhemos algo que desagrada o coração de Deus, você escolheu um lado. Deus não anda e nem coopera com o pecado. Às vezes nós pegamos aquele pecadinho de estimação que está do lado debaixo do tapete, ninguém está vendo. Continuo aqui na casa de Deus adorando, continuo aqui com meus irmãos cantando, exaltando o nome de Deus, mas você tem que escolher um lado. E assim esse povo, eles conheciam Deus, mas preferiam adorar Baal e as consortes. Consorte significa que era, entre aspas, os deuses ou as deusas que ficavam do lado de Baal, as deusas da fertilidade. Então o povo preferia se desviar para aquelas situações, em vez de adorar a Deus. Eles diminuíam a fé. Quando você diminui essa fé, você pode ter certeza que não tem mais fé, porque a fé não tem que ser nem aumentada e nem diminuída, ela tem que ser constante. É uma constância. A fé é horizontal.
Amém? Versículo 22 diz o seguinte: e então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços e põem sobre a lenha. Porém, não lhe tenham ou não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, versículo 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é boa palavra. Então todo o povo concordou. O povo inteiro estava acreditando que Baal era o Deus verdadeiro. E disse Elias, versículo 25, e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. E tomaram o bezerro, eles lhe deram de preparar e invocar o nome de Baal, desde manhã até ao meio-dia. De manhã até o meio-dia, invocando o nome de Baal. Agora se você imaginar o que acontecia nesse momento de invocação, eles se cortavam, eles se machucavam, jogavam lancetras sobre si, praticavam orgias, faziam tudo aquilo que desagrada a Deus. Os 450. Se você pode observar no mundo de hoje, observa-se o mundo de hoje. O que está acontecendo lá fora? Aonde está a adoração? Em que Deus o mundo está servindo? Você pode observar, não precisa você ir muito longe não. Você pode observar dentro do próprio Brasil, aonde está o teu Deus? Aonde está o vosso Deus? Eu falo em duas situações, o vosso e o teu. Porque se você tem, ou se você ama mais o dinheiro, esse já é sim o seu Senhor. Se você gosta do pecado, esconde ele, esse é o seu Senhor. Se esse pecado for adultério, eu não sei, esse é o seu Senhor. Então você escolhe a quem vai servir. Se você é dado ao álcool, a algum tipo de vício escondido, este é o seu Senhor. Deus não habita em templos defraudados. A palavra é essa. Não habita. Versículo 26 diz assim: e tomaram o bezerro, e lhe dera um prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, e nem quem respondesse, e saltava sobre o altar
que se tinha feito. 27 diz assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias começou a zombar. Sabe o que Elias fez? Não tem aquela questão de colocar brasa na fogueira? Elias falou assim: ei, adoradores de Baal, ei, aonde está o Deus de vocês? Será se ele viajou e esqueceu de voltar? Adore mais alto, clame mais alto, faça aquilo que agrada a Ele, vê se vocês atraem a atenção dEle. No mundo de hoje, muitos atraem a atenção de falsos deuses. Muitos dos que já conheceram a palavra deixam de seguir a verdade por fantasias, por pequenos vícios, ilicitudes, não sei, situações que não vai de acordo com o coração de Deus. Deus não habita em templo defraudado. E Elias zombava deles, dizia: clamai em mais vozes e altas vozes, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa a fazer, ou que entende alguma viagem, porventura dorme, despertará, faça barulho. Era assim que Elias falava. E eles clamavam em grande voz, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Versículo 29 diz: e sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz que respondia, nem atenção alguma. Aonde está o nosso coração? Aquele povo tinha tanta convicção, que Baal ia responder, que eles praticavam todas as hortes, todas as artimanhas, não sei, tudo aquilo, tudo que agradava aquele Deus, que desagradava a Deus, o verdadeiro Deus, e assim não foi respondido. Versículo 31 diz: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de uma medida de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Elias pegou 12 pedras. Baal já tinha o seu altar. O altar do Deus vivo, a primícia viva, estava destruída. Então, Elias catou 12 pedras, no qual ele fez o alicerce do altar. Israel.
E assim ele arrumou lenha, pegou o novilho, o bezerro, cortou e colocou por cima. E ainda assim, ele pegou, cavou ao redor um rego em volta do altar. Regou em volta do altar. Na profundidade de uma planta, mais ou menos uns 20 centímetros. Então, ele cavou aquele rego. E disse: enchei de água de 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. Fizeram a segunda vez. E disseram ainda: fazei a terceira vez. Fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encher de água. Aqui Elias fez algo, um tira-teima, e plantou uma dúvida. Tira-teima, porque se pegar fogo, é o Deus vivo. E implantou a dúvida: como que lenha molhada pega fogo? Como lenha molhada pega fogo? Várias vezes foi jogado água, 4 cântaros. Não tem na Quinta de Milagre não tem aquele vaso que fica aqui? Um cântaro é maior do que aquilo, muito maior do que ele. É assim, em torno de 50 litros de água. Aí você coloca 200 litros de água, jogado em cima de lenha. Aproximadamente 600 litros de água naquele local. Aonde está a fé? Aquele povo ficou olhando e disse: se Baal, que não tinha fogo, que não tinha água, não acendeu, e agora? Como é que vai ser? Todo o povo pensava assim. Todo o povo pensava assim. E Elias pega e faz isso. E sucedeu, pois, versículo 36 diz: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça e conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Tornar o seu coração para trás. Sabe o que significa isso? Tornar o seu coração para trás. Deus olhou com misericórdia aquele povo que zombava dele. Imagine o que ele faria isso conosco hoje. Nós somos pecadores, nós somos incompreensíveis. Em outro momento nós somos até trapo de imundícia perante ao Senhor. Mas Ele deu o seu Filho. Ele nos deu a chave.
Ele nos deu a resolução, o meio de nos chegarmos a Ele, de sermos amigo dEle, de sermos servo dEle e de sermos coparticipantes em Cristo Jesus no reino dEle. Aleluia! Aleluia! E então, versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você está em dúvida, observe esses passos. Restaure o seu altar enquanto há tempo. Deixe o pecadinho de lado. Confesse a Jesus como seu Salvador. Muitos de nós pecamos em pequenas coisas que você nem imagina. Isso aqui não é pecado, não. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Só tem uma diferença: há pecados passíveis de morte. Há pecados passíveis de morte. Depois vou ministrar sobre essa parte do pecado passível de morte. Mas se eu roubei uma caneta, ou roubei 1 milhão, é pecado. Não existe uma balança que vai dizer: esse pecadinho aqui não vai valer nada, não. Às vezes, você vê a pessoa caminhando na sua frente, vamos dar um exemplo aqui, a carteira cai, o celular cai, você caça meio de, ou bota o pé por cima, ou pega, bota aqui e tal, vai-se embora, ninguém está vendo. O teu ninguém, o ninguém é você, porque Deus vê tudo. Não tem como você enganar a Deus, não tem como você tirar a vantagem de Deus. Esse povo aqui que pensavam que iam tirar vantagem de Deus, adorando outros deuses, fazendo tudo aquilo que trazia desgraça a ele mesmo na presença de Deus. Por isso que ele falou que Deus tornou o coração para trás. Deus olhou novamente para aquele povo. Deus está olhando para nós hoje. Deus ainda está de braços abertos. Ainda. Aí você vai falar assim: pastor, mas essa mensagem é para quem é crente ou para quem não é crente? Essa mensagem é para quem é crente, aquele que crê. Essa mensagem é para se firmar. Essa mensagem é para restaurar o altar. Como é que você vai restaurar o seu altar? O que foi que Elias fez para restaurar o altar? Ele colocou 12 pedras fundamentais, aonde foi forjado Israel. Mas nós não somos israelenses. Mas como é que nós possamos forjar o nosso altar? O nosso altar é aqui dentro. O próprio Espírito Santo diz que Ele não habita em casa imunda. Ele não habita em templo sujo. Ele não habita, nós temos que estar com nossa mente limpa nele. É algo que só você e eu possa fazer. Quem tem a chave de abrir o coração, o seu coração, é você. Você tem uma chave que você pode abrir e fechar. Por isso que o próprio Cristo Jesus diz assim: eu bato, eis que eu estou à porta e eu bato. E aí? Palavra do pastor Osto, e aí? Vai deixar entrar ou não vai deixar entrar? É você que escolhe. A escolha é sua. Aí se eu fizer uma pergunta, dizer assim: quem tem lenha para queimar? Só um tem lenha para queimar nessa igreja?
O negócio está feio, viu? Quem tem lenha para queimar? Como é que você vai organizar a lenha para queimar dentro de você? Já pensou nisso? Quando você toca fogo, quem já viu fogo em monturo? Quem já viu fogo em monte de lenha? Fogueira. Nós temos uma fogueira na Chácara da Vitória. Você vê como é que faz um fogo lá. Um fogo, ele tem que ter o estupim. Tem que ter o estupim, ele tem que ter uma faísca, ele tem que ter chama. E ele tem que ser chaneirado. Ele tem que ser abanado. Senão ele não pega. Quando você abre o seu coração para o Espírito Santo entrar, para o próprio Cristo Jesus entrar, sabe o que acontece? O fogo vai entrar. Mas está faltando a lenha. Quem é essa lenha? A lenha somos nós. Muitos chegam a falar assim: Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas aí, qual fogo vai queimar? Qual é o fogo que vai queimar? Vocês já analisaram isso? Você não pode levar fogo estranho ao altar. Você não pode levar fogo estranho ao altar, de hipótese alguma. Mas você tem a oportunidade de levar. Às vezes você até leva sem saber, mas leva fogo estranho para o altar. Aonde quando você leva um fogo estranho para o altar, você agradou a quem? A outro Deus. Não o Deus verdadeiro. Quando você peca e não se reconcilia daquele pecado, quando você se desvia totalmente da presença de Deus, alguma coisa está queimando por aí, mas não é o fogo do Espírito Santo, não. Restaurar o altar significa que nós temos que verdadeiramente aceitar a Cristo. Primeiro passo. Segundo passo, caminhar com Cristo. Terceiro passo, estar em comunhão com Cristo, com meus irmãos. Aí sim, você pode dizer, deixa queimar, que é até o final, até que Ele venha. Enquanto não tiver esse espaço do queimar por amor, enquanto não tiver esse espaço de organizar a minha vida para estar com Cristo, a palavra de Deus é bem clara, Ele diz assim: venha como você está, você vem, mas você não vai permanecer como você estava, porque algo em você vai mudar, algo em você bateu a porta e você aceitou. Aquele povo lá, que adorava esses deuses, eles perderam a fé em Deus verdadeiro, eles perderam a fé, ou diminuíram a fé. Como eu falei para vocês, a fé é constante, é horizontal, ela é uma só. A fé está lá, pastor, hoje a minha fé está lá embaixo. Não, meu irmão, a sua fé não está lá embaixo não, você está desanimado. Eita, pastor, hoje eu estou com muita fé. Meu irmão, pois se você está com muita fé, pois pode mandar um monte se jogar no Rio Tocantins, que ele vai jogar. Então a nossa fé é constante. Agora o que cabe a nós é exercitar, é deixar queimar. Se nós temos a lenha, quem proveu o fogo? É Deus que proveu o fogo. Se nós temos a lenha, coloca no seu peito assim: nós temos a lenha. Agora peça para o Espírito Santo acender o fogo.
mais e mais e mais. Aí você vai pensar assim, pastor, vamos ser uma Maria Fumaça? Não. Você não vai ser Maria Fumaça, não. Você vai ser uma chama viva. Porque aquele que está queimando para Cristo Jesus, ele queima, ele contamina, ele contagia. Não tem como agradar a este mundo. Você é sal, você é luz. Como é que você vai brilhar se você não está queimando? Como é que você está? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Quero chamar aqui os levitas aqui à frente. Quero dizer para vocês, se vocês têm lenha para queimar, não duvide, mas você peça para o Espírito Santo queimar todos os dias da sua vida. Reorganize o seu altar. Reorganize o seu altar. Sabe como é que você quebra o seu altar? Sabe como é que você joga água na sua lenha?